Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 26, versículo 18. Disse Jesus ao apóstolo Paulo, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, o diabo, a Deus, a fim de que recebam a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus Cristo. Atos, capítulo 26, versículo 18. Quem tem o poder de nos abrir os olhos e das trevas nos converter à luz e nos libertar do poder de Satanás, do diabo, para o poder de Deus? Somente Jesus Cristo tem o poder de nos abrir os olhos e das trevas nos converter à luz e nos libertar do poder de Satanás, do diabo, para o poder de Deus. Atos capítulo 26, do versículo 13 ao 15. Ao meio-dia, ó Rei, eu, apóstolo Paulo, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Saulo, quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Atos, capítulo 26, do versículo 13 ao 15. Por que uma pessoa que nasceu em uma religião, que é um praticante severo, que é religioso desde criança, como o apóstolo Paulo, não consegue se libertar das trevas e se converter à luz, se libertar do poder de Satanás, do diabo, para o poder de Deus? Mateus capítulo 15, versículo 8. Porque este povo religioso se aproxima de mim, de Deus, com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram a Deus, ensinando, ou seja, criando, imaginando doutrinas que são preceito dos homens. Atos capítulo 26, versículo 4 e 5. Quanto à minha vida, Saulo, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, Saulo, apóstolo Paulo, que desde o princípio se quiserem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Porque uma pessoa, gente, que nasceu em uma religião, que é religioso desde criança, como o apóstolo Paulo, pratica muitos atos que foram criados ou imaginados pelas tradições religiosas. Atos esses que muitas vezes são contrários à vontade de Deus. Eles pensam que estão adorando a Deus, mas estão ensinando doutrinas humanas que não têm fundamento na palavra de Deus. Atos capítulo 26, do versículo 9 ao 11. Bem tinha eu, o apóstolo Paulo, imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também eu, o apóstolo Paulo, fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais, dos sacerdotes, dos religiosos, encerrei muitos dos santos cristãos nas prisões. E quando os matavam os cristãos, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os, os cristãos, muitas vezes por todas as sinagogas, eu, Saulo, apóstolo Paulo, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui, os cristãos. Atos 26, do versículo 9 ao 11. Porque, disse o apóstolo Paulo em Atos 26, versículo 29, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, cristão, exceto essas cadeias. Porque a nossa religião, gente,
a nossa prática da nossa religião, ou seja, a nossa religiosidade, não tem o poder para nos dar a remissão de nossos pecados. Somente as pessoas que são santificadas pela fé em Jesus Cristo alcançam a misericórdia, o perdão pelos seus pecados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, apóstolo Paulo, sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Mas por isso eu, apóstolo Paulo, alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Jesus te ama. Assim como Jesus foi obediente a Deus por amor, nós devemos seguir o seu exemplo e obedecer a Deus por amor. Servir a Deus, gente, não é pertencer a uma religião. Servir a Deus não é ser religioso, ou seja, praticar uma religião. Servir a Deus é fazer como o apóstolo Paulo fez, deixar de obedecer aos homens e obedecer a Deus. Atos capítulo 26, versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, eu, apóstolo Paulo, não fui desobediente à visão celestial de Cristo Jesus. Amém? Dani e Miguel.